E se eu chegasse para você e entregasse uma caixa preta e dissesse assim, ó, dentro dessa caixa preta aí tem um sistema digital. Você tem aí 4 entradas e uma saída e eu quero que você me dê qual o circuito lógico que tem dentro dessa caixa. Você obviamente ia pensar e dizer, Emanuel tá maluco, né? Como é que eu vou saber o que é que tem dentro dessa caixa, qual é o circuito que está nessa caixa? Não tem a menor condição, é só uma caixa preta, eu não sei nem o que é que tem aí dentro, né? Se tem um circuito de fato, ou ele está mentindo para mim, ou é alguma pegadinha, o que está acontecendo? Eu não vi o circuito físico, mas eu tô dizendo para você que tem um sistema aí dentro e que ele é um sistema digital. Eu estou dizendo que tem 4 entradas e uma saída. Então, se é um sistema digital e ele funciona à base de zeros e uns, a gente já viu aqui que existe uma ferramenta que testa todos os casos que se chama tabela da verdade. Lembra? A tabela da verdade ela dá o comportamento do seu circuito. Você tem as entradas e você tem a saída. Imagina como se fosse um sistema. Aí você vai ter uma entrada, no caso aqui seriam 4 entradas, esse circuito que eu estou falando para você, ele teria uma saída. Então você vai testar todas as combinações das entradas, no caso 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Você ia fazer todas essas combinações e na saída você ia ter uma saída para cada teste de entrada. E a partir desta tabela da verdade é que você vai fazer o que a gente chama de síntese de circuito lógico. Até o momento a gente não fez essa síntese de circuito lógico porque a gente não tinha as ferramentas necessárias para poder criar ou sintetizar um circuito lógico, um circuito combinacional ou sequencial, seja ele qual for. Então, nesta aula nós vamos aprender a fazer síntese de circuito lógico a partir da tabela da verdade. E agora você vai poder finalmente saber como é possível, né? A partir de uma caixa preta, que você sabe que tem um sistema digital, você conseguir determinar qual é o circuito que tem ali dentro, não é verdade? Então, preste bastante atenção nessa aula, porque a gente vai precisar da noção que já vimos já como mintermos e maxtermos, vamos aplicar aqui e vamos precisar dessa parte de síntese de circuito lógico um pouco mais à frente quando formos abordar a parte de mapas de Carnot, o mapa K. Beleza? Tudo certo? Vamos começar agora? Aqui estamos com o nosso sistema e a caixa preta, não é verdade? Aqui eu tomei a liberdade de reduzir uma variável lógica de entrada, coloquei apenas A, B e C, para facilitar os nossos cálculos e a complexidade do sistema. E aqui você tem essa caixa preta e você não sabe o que tem aí dentro. E como eu vou interpretar qual é o circuito lógico que está aí dentro, se eu não faço a mínima noção do que tem de fato, né? Bom, se, como foi descrito, é um sistema digital, ele vai ter um comportamento baseado nas entradas digitais e vai lhe retornar uma saída. Aqui vamos supor que ele gerou esta tabela da verdade aqui. Nós vimos em formas canônicas que a função ela pode ser escrita como a soma dos mintermos ou ela pode ser reescrita como produto dos maxtermos. Então esta função f aqui, eu posso escrever ela em função dos mintermos. Quem são os mintermos? Né? O somatório dos mintermos. Você vai ter mintermo 0, 1, 2, 3, o 4, o 6 e só, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 6. Ou você pode escrever a função usando os maxtermos, produto dos maxtermos. Até na aula anterior, acho que eu esqueci de colocar este mzinho, esse mzão aqui. Então é bom você tomar essa nota aí. Naquele ponto tem que ter um mzão aqui. Então, aqui os maxtermos vão ser maxtermo 5 e o maxtermo 7. Então vamos fazer primeiro através dos mintermos, né? Aqui você tem 1 e aqui eu tenho 2. Vamos fazer através de 1 primeiro. Então esta função aqui, eu vou chamar ela de f. Eita, tá muito grossa aqui essa ponta. Eu vou chamar ela aqui de f, de ABC.
Quem é o min termo 0? Min termo 0 será A barra, B barra, C barra. Ou quem é o min termo 1? A barra, B barra, C. Min termo 2, A barra, B, C barra. Min termo 3, A barra, B, C. O 4 é A, B barra, C barra. E o 6 será A, B, C barra. Beleza? Então, nesse ponto aqui, eu vou utilizar o álgebra de Boole para fazer a minimização da função. Lembre-se que essa função aqui é uma função descrita através da tabela da verdade. Você vai ter que aplicar o álgebra de Boole para poder fazer a minimização, ou então o mapa de Carnot, que a gente vai ver mais à frente. Então, vamos agrupar com base nos elementos em comum aqui, né? Então, por exemplo, A barra e B barra eu tenho neste elemento aqui e neste elemento. Eu tenho mais em algum elemento? Não. O meu A barra B eu tenho nestes dois pontos. Então eu vou grafar aqui com vermelho, A barra B. E o AC barra eu tenho nestes dois aqui, ó, AC barra, AC barra. Então isso aqui vai ficar com outra cor também. Então vamos para o agrupamento. Eu vou ter aqui A barra, B barra. Aqui será C barra ou C. Ou aqui eu vou ter A barra B. Também será C barra ou C. C barra, né? Ou AC barra, B barra ou B. Entendeu aí? Eu coloquei em evidência e separei os elementos, né? A gente viu lá em álgebra de Boole que se você pegar uma variável lógica e fizer um ou lógico com o complemento dela, isso vai lhe dar 1, não é verdade? Porque se o C for igual a 1, o C barra vai ser igual a 0. Então 1 ou qualquer coisa vai lhe dar 1. Então isso aqui vai ser 1. Isso aqui vai ser 1. E isso aqui também vai ser 1. Então isso me resulta em A barra B barra, ou A barra B, ou A C barra. Ainda é a menor função, vamos analisar aqui se tem como reduzir mais. Vou procurar elementos em comum. Então aqui eu tenho A barra B barra e aqui eu tenho A barra B. Então eu tenho um elemento em comum aí, né? Como eu vou ter elemento comum aqui, ó. A em evidência, B barra ou B, e isso aqui vai ter igual não, ou AC barra. Isso aqui vai me retornar, isso vai ser igual a 1, né? Não é nem igual a 0. Isso aqui vai ser igual a 1. Então a minha resposta será A barra ou AC barra. Até ficou muito próximo aqui, né? Show. Isso aqui vai me retornar 1, então ficou A barra ou AC barra. Ainda dá para reduzir isso aqui? Será que ainda dá para reduzir? Lembra daquela propriedade, o teorema de álgebra de Boole que era A ou A barra B, isso é igual a ou B. Lembra lá? Então quem é o seu A e quem é o seu B? O seu B é o C barrado. E quem é o seu A? É o A barrado. Por quê? Aqui é A barra. Então se eu pegar esse A barrado e colocar aqui, eu vou colocar A barra barra. E a gente viu que isso é involução, não é verdade? Então o resultado disso aqui será A barra ou C barra. Então a sua função que tinha este tamanho todo aqui, isto aqui tudo, ela passou a ser isso aqui. É a minimização através da álgebra de Boole. Então o seu sistema é isso aqui de fato. O seu circuito aqui dentro, ele nada mais é do que uma função, ou lógico entre A barra B. Então você vai ter a barra C, né? Você vai ter aqui uma porta ou ligada aqui na saída, uma bolinha aqui para representar a inversora, A, não é verdade? E C. E o B? O B não serve para nada aqui. Ele está sendo redundante. Por isso que a álgebra de Boole é importante ser aplicada na função lógica para poder reduzir ela, né? Olha a complexidade do circuito que seria isso aqui
para o circuito resultante, não é verdade? E como seria se nós fôssemos reescrever a função utilizando os maxtermos? Então vamos pegar ali maxtermos 5 e 7. Então vamos colocar a função 2 aqui. A função de A, B, C, onde você tem o produtório dos maxtermos 5 e 7. Lembre-se que o maxtermo ele escreve diferente, né? Então aqui o maxtermo 5, que é 101, vai ficar A barrado, ou B, ou C barrado, não é isso? Porque a variável no maxtermo barrada ela é igual a 1, na verdade, e a variável padrão ela é igual a 0. E o 7, que é 1, 1, 1, você vai ter A barrado, ou B barrado, ou C barrado. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a distributiva e depois aplicar o teorema de Morgan para poder encontrar o resultado, né? Então eu vou aplicar aqui a distributiva com todos eles, né? O A com o B e com o C, e vamos pegar o resultado, né? Então o A, fazendo com cada um, você vai ter A barra, ou A barra, B barra, ou A barra, C barra. Aí se eu for fazer agora com o B, com cada um aqui, você vai ter ou A barra B, ou B, B barra, ou B, C barrado. E se eu for fazer aqui com o C, para cada um aqui, na verdade, eu terei A barra, C barra, ou B barra, C barra, ou C barra, C barra. Estou colocando na ordem alfabética, beleza? Então vamos procurar alguns que eu posso eliminar utilizando os postulados, as propriedades, os teoremas de álgebra de Boole, para poder começar a simplificação, né? A gente elimina uns que podem ser eliminados, por exemplo, uma variável lógica fazendo o I lógico com o complemento dela, ou a variável lógica fazendo o I lógico com ela mesma, entendeu? Para depois colocar em evidência e ir fazendo a redução. Então aqui eu vou ter como resultado A barrado, né? Porque a variável lógica fazendo o I lógico com ela mesma vai dar ela mesma. Aqui eu vou ter 0, na verdade. A variável e um I lógico com ela complementar. Isso aqui vai me dar 0. Isso aqui vai me dar C barrado. Então vamos continuar com a função aqui, né? A barrado, ou A barra B barra, ou A barra C barra, ou A barra B, ou B, C barra, ou A barra, C barra, ou B barra, C barra, ou C barra. Foi o que restou, né? Repare que eu tenho uma variável lógica aqui, ó. A barra, ela está neste ponto, está aqui também e está aqui também. Repare aqui agora, eu tenho C barra aqui. Ixi, essa cor ficou muito forte, né? Vamos pegar esta cor aqui, azul. Será que fica bom? Fica bom. C barra aqui, C barra aqui, C barra aqui, C barra aqui. Então vou colocar em evidência o meu A barra. Aqui eu vou ter B barra, ou C barra, ou B, não é verdade? E na outra ponta eu terei C barrado, B, ou A barra, ou B barra, ou 1. Eita, faltou 1 aqui também. Quase que a gente esquece, ó. Você está fazendo A barrado aqui, o I lógico com 1 ou, porque isso aqui representa 1, não é verdade? Se eu aplicar a distributiva aqui, eu obtenho isto aqui tudo, está sendo representado por isso aqui, né? Estou colocando a evidência. Isso aqui tudo está sendo representado por esta representação aqui. Então, repare que eu tenho 1 aqui, fazendo ou com qualquer coisa, qualquer resultado que tiver aqui. A gente lembra que esse resultado aqui vai levar a 1, não é verdade? 1 ou qualquer coisa vai me dar 1. E aqui a mesma coisa, eu tenho 1 aqui, ó. 1 ou isso aqui tudo vai me restar 1. Então a sua função aqui final você vai ter, será A barra ou C barra.
Repare que este resultado é o mesmo deste, ó. Fazendo a função com o mintermo ou com o maxtermo, você vai gerar a mesma resposta. Afinal de contas, vem da mesma tabela da verdade, entendeu? Entende aí o papel do mintermo e do maxtermo? Se você fizer pelo mintermo ou pelo maxtermo, você vai chegar ao mesmo resultado, independente do trajeto que você vai levar. Repare que com o maxtermo, se eu aumento o número de elementos aqui, vai dar mais trabalho, porque você vai ter que fazer mais multiplicações, colocar mais variáveis em evidência. Soma geralmente é mais fácil que multiplicação, na verdade. Por isso que mintermos são os mais utilizados para fazer síntese de circuito lógico. E você vai ver que no mapa de Carnot, utilizando mintermos também, vai ser a melhor maneira de você resolver, seja a minimização de circuito lógico ou a síntese de circuito lógico. Então aqui você viu a relação entre mintermo e maxtermo neste ponto para síntese de circuito lógico e minimização em geral, beleza? E agora você sabe ou não sabe determinar aquele circuito dentro daquela caixa preta que eu falei no início? Agora você está com plenos poderes para resolver isso, né? Você já sabe o ferramental que você precisa para poder descobrir qual é o circuito que tem dentro desta caixa preta, não é verdade? E isso vale para qualquer sistema digital que você não conhece, o que tem internamente ou o que forma ele, não é verdade? Basta você saber o comportamento da tabela da verdade. A tabela da verdade ela diz tudo, ela é a impressão digital do seu circuito lógico lá e como ele funciona, e a partir disso você consegue extrair as informações do que deve ter naquele circuito lógico internamente. Então vamos para os highlights desta aula. Nesta aula nós vimos que é possível você fazer a síntese de um circuito lógico a partir da análise dos comportamentos das entradas e verificando a saída, construindo uma tabela da verdade. E com base nisso você pode montar o circuito a partir dos mintermos, ou seja, pegar a tabela da verdade, ver onde a saída é igual a 1 e reescrever os mintermos com base nessas saídas que são iguais a 1. Ou então você pode escrever a função em termos dos maxtermos, né? Você vai pegar o produto dos maxtermos que você pode obter a partir da tabela da verdade, onde ela é igual a 0. Então, isso vai gerar o mesmo resultado. Vemos que gera a mesma função lógica. Por quê? Porque você está obtendo da mesma tabela da verdade. Então, é óbvio que iria gerar a mesma resposta, a mesma função lógica. Então, eu posso obter o meu circuito lógico ou utilizando mintermos ou utilizando maxtermos. Vai depender qual é a complexidade do processo na hora da resolução. Pode ser que seja mais fácil utilizando mintermos, pode ser que seja mais fácil utilizando maxtermos, vai depender do resultado da tabela da verdade, não é verdade? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse processo de síntese. Se você não entendeu, sugiro você rever o vídeo, faça os exercícios. Eu vou deixar aqui neste vídeo anexado algumas expressões para você achar a tabela da verdade desta expressão e refazer utilizando mintermos, por exemplo, ou fazer uma minimização. Eu posso deixar, por exemplo, uma tabela da verdade para você obter o seu circuito minimizado, ou então obter o circuito minimizado através dos maxtermos. Eu vou deixar alguns exercícios para você fazer, vou deixar com o gabarito também, mas é importante que você faça esses exercícios para poder justamente fixar esse processo de síntese de circuito lógico, porque quando chegar na parte de mapa de Carnot, você vai precisar dessa ideia do mintermo e como constrói a tabela da verdade e como você obtém os mintermos, como você reduz utilizando a álgebra de Boole. Então esse é um processo de aprendizagem que você só consegue fixar esse conteúdo realizando diversos exercícios, beleza? Então vejo vocês agora na próxima aula. Até mais!